Como é que nós vamos identificar? Eu gostaria de modo bem objetivo, professor Mano, como nós iríamos identificar bem todas essas condições. Boa tarde, agradeço o convite da comissão. Eu sou integrante da comissão. Também, senhor coordenador, quando do convite me deram 20 minutos, vou tentar diminuir 2 a 3 minutos da apresentação. Muito obrigado. Por favor, 15 minutos agora. Abortamento, repetição e trombofilia. São deficiências genéticas adquiridas de proteínas que inibem a coagulação e, com isso, levam a um risco maior de doença tromboembólica. As hereditárias, nós temos a mutação do fator 5 de Leiden, a mutação do fator 2 para a trombina, a mutação do metileno tetrato redutase no C677T e o A1298C e a homocisteína. Nós não dosamos no protocolo nem a deficiência da proteína CIS, nem a antitrombina 3, por representar somente 0,1% da população mundial. Nós estamos falando de um protocolo, do painel, que algumas regiões como o oeste americano, a Europa Ocidental, significa 15 a 20% da população. Dentro das adquiridas, são dosados 6 tipos de anticorpos antifosfolípicos, cada um nos seus isotipos IgG, IgM e IgA. E a mais importante delas, na reprodução humana, é a antifosfolidilserina. A SAF nada mais é que uma trombofilia baseada somente em anticorpos anticardiolipina, que não é o mais importante dentro da reprodução humana, e baseada em cima de eventos importantes, graves e muitas vezes fatais, como trombose arterial, venosa, de pequenos vasos, confirmado por Doppler, ou morbidade na gravidez, perda acima de 10 semanas, ou pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, insuficiência placentária importante, antes da 34ª semana de gestação, ou 3 abortos. Os critérios laboratoriais, o principal anticardiolipina, que não é a mais importante, anticoagulante lúpico e a beta-2-glicoproteína. Após 3 abortos, o prognóstico para um 4º aborto é de 40%, é o que indica a SAP. Após 5 perdas gestacionais, a possibilidade de se ter um feto viável é de então somente 29%. A doença tromboembólica é a que mais mata gestantes no mundo ocidental, 17% da mortalidade materna. O risco de tromboembolismo venoso na gestação é de 5 a 6 vezes e já tem trabalhos colocando 10 vezes. Então, a gravidez, por si só, é um fator de trombofilia. Esse interessante trabalho, nascimentos nos Estados Unidos no ano 2000, 2001, 8 milhões e 300 mil nascimentos, 14 mil TBPs, 1,72 a cada 1.000 nascimentos. O trabalho anterior era 1,25, muito provavelmente pelo aumento da idade das gestações. E vejam a importância, 21% com a embolia pulmonar. E ainda é interessante observar que 50% é no puerpério. Então não podemos deixar de tratar assim que nasce. O risco para TBP em gestantes com trombofilia é mais de 50%. E a conclusão dos autores que gestantes que têm história prévia de trombose ou têm a presença de trombofilia, se faz necessária a tromboprofilaxia na gravidez e no puerpério. A pré-eclâmpsia e eclâmpsia é responsável por 50 mil mortes no mundo a cada ano. Isso é conveniente que a gente diagnosticasse os fatores antes da gravidez. Quando se pesquisa a trombofilia? Aborto espontâneo. SAP, 3 ou mais. Comissão Brasileira de Imunologia Reprodutiva, 2 ou mais. Na minha clínica, eu pesquiso após o primeiro aborto. Morte fetal inexplicável, segundo e 3º trimestre. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, HELP. Trombose venosa e arterial inexplicada. AVC inexplicado. Ataque transitório isquêmico inexplicado. Enxaqueca, extremamente importante na pesquisa. Amaurosis fugaz, lúpus e outras doenças do conjuntivo. Trombocitopenia ou anemia hemolítica autoimune. Livedo reticular, que nós no Rio Grande do Sul temos mais chance de fazer o diagnóstico devido ao frio, e é muito importante na pesquisa. Coreia gravídica, teste falso positivo para sífilis, crescimento intrauterino retardado, trabalho do parto prematuro e alterações da placenta.
A placenta deve ser estudada sempre óleo branco. Libido reticular, novamente, que esse amaranhado na pele, esse colorido em rede na pele. As alterações da placenta, as mais importantes são vasculopatia obliterativa, infartos, trombose de vasos da placenta e depósito urinoide periviloso. Está sendo feito um trabalho, vai ser publicado sobre placenta, com o Dr. Ricardo Oliveira, Dra. Mauri Bauerman, Dr. Rubens Rodrigues e Manfred Bauerman. Vasculopatia obliterativa. Percebam, senhores, o vaso praticamente todo obstruído. Novamente, 2 vasos obstruídos. Infarto. Trombose venosa de vaso coreal. E o depósito urinoide periviloso. Essa coloração mais fina impede a troca de oxigênio. Extremamente comum nas placentas, das pacientes com as placentas com trombofilia. Novamente, levei 5 anos e meio para fazer 2 diagnósticos quando eu pesquisava a síndrome fosfolipídica. De junho de 2005 para cá, eu pesquiso trombofilia. Tenho 131 casos de trombofilia pura, 10 de fator imunológico da gestação e 109 de trombofilia associada a fatores imunológicos. No ano de 2008, tenho já 10 nascimentos de pacientes com trombofilia e 14 em pré-natal. Vou apresentar rapidamente alguns casos. Os 2 primeiros foram os que eu levei 5 anos e meio para diagnosticar. Um deles diagnostiquei somente nos Estados Unidos, o mandado a plasma para lá. E os outros são da fase da pesquisa da trombofilia. Paciente com 39 anos, com 4 gestações abaixo relacionadas. Primeira gestação, feto viável, maturo, sem intercorrências. Segunda gestação, óbito fetal com 16 semanas. Anato patológico, constrição de cordão. E, na época, anticardiopina, 42. E repetida, deu negativa e a gente não considerou. Terceira gestação, óbito fetal com 16 semanas. Gastrosquise, cardiolipina, IgM normais. Cariograma normal. Iniciou uma 4ª gestação, com anticardiolipina com 56, foi valorizado, foi tratada, não conferindo tratamento e nem outros fatores imunológicos, porque ao a seguir o tratamento, e sábado de manhã tem uma mesa redonda sobre os fatores imunológicos. Apresentava anticardiolipina com 59 e vejam, senhores, a mais importante, a fosfodilcerina, mais de 80, 65 e ainda MTHFR hereditário. A criança nasceu com 36 semanas, bem. Segundo caso, 35 anos, 5 gestações abaixo relacionadas. Primeira gestação, 97, pré-eclâmpsia óbito fetal com 23 semanas. Segunda gestação, aborto com 13 semanas. Terceira gestação, óbito fetal com 24 semanas, cariograma normal. Solicitei exames para ela em 4 estados do país, laboratórios de ponta, e todos colocaram que a minha hipótese estava errada. Comecei a 4ª gravidez. Essa foi eu que tratei. Com 28 semanas, centralizou, retirei neném, durou 7 horas e faleceu. Antes da 5ª gestação, eu solicitei os exames para a Salt Lake City, onde mostrou um anticoagulante lúpico, uma proteína S borderline e as anticardiolipinas negativas. Foi tratada, cesariana com 36 semanas, feto viável. Repeti os exames e no Brasil eu consegui anticardiolipina positiva, onde eu não consegui nos Estados Unidos, e mais um metileno tetrafolato redutase. Caso 3, 35 anos. Primeira perda, 24 semanas. Segunda perda, gemelar, com 20 semanas. Terceira perda, trigêmeos, com 22 semanas. Quarta gravidez, ectópica. 5ª gestação, 3 fertilizações, fiz cerclagem. Solicitei exames, achei só uma antigleucerina com 14,5, que é até 12, e alterações imunológicas outras. Tratadas adequadamente, cesariana com 35 semanas. Criança fez membranialina. Observam que interessante que são as membranialinas em crianças e mães que têm antifosfolipídios. Em 36 horas,
Olha a melhora da minha porque a surfactante nada mais é que antifosfolipids. E a mãe tem anticorpos antifosfolipids. Ou inibe, ou não deixa produzir. Placenta com depósito adenoide, trombose e endarterite obliterante, apesar do tratamento. Veja que depósito maciço. Veja, vaso obstruído em fase de obstrução. Diversos vasos em fase final de obstrução. E ainda uma trombose subcoral. Quarto caso, gestação a termo em 95, aborto com 10 semanas, aborto com 6 semanas, e veja, enxaqueca. Realizados os exames, uma trombofilia adquirida leve, mas a mais importante, novamente, a antipatilcerina. Tratado adequadamente, melhorou da enxaqueca, engravidou no primeiro ciclo. Com 32 semanas, começou com cisura, com 34 semanas, fez pré-eclâmpsia, cesariana, a criança nasceu bem. Alterações, apresentaram infarto, depósito adenoide e calcificação. Caso 5, 34 anos, aborto com 6 semanas, aborto com 10 semanas, aborto com 16 semanas, novamente, enxaqueca. Exames. As aferidas, novamente a mais importante, acetilcerina e leve. Não é nem média, é leve. Tratada adequadamente. Não vou me referir ao tratamento e outros fatores imunológicos. Cesariana com 36 semanas. Placenta circunvalata, depósito adenoide perigoso e vasculopatia obliterativa. Depósito adenoide. Placenta circunvalata, a membrana não vai até o fim. Essas placentas descolam com mais facilidade. Último caso, 35 anos. De 2001 a 2006, com essa história. Primeira perda, 7 semanas. Segunda perda, 23 semanas. Terceira perda, 17 semanas. Quarta perda, 7 semanas. Quinta perda, 7 semanas. E ao engravidar fazia febre, fatores imunológicos. Dosado antifosfolipids, que também essas últimas 4 não seriam tratadas se me baseassem na SAF. Trombofilia leve, fatores imunológicos. Devidamente tratada, engravida no segundo ciclo, faz cerclagem e com 28 semanas começa com oligodrama, apesar do tratamento correto do que a gente conhece hoje. Cesariana com 34 semanas, nasceu bem, apresentava uma vasculopatia obliterativa focal, muito menos do que esperado, e um depósito de adenoide também focal, sem grande importância. Essa imagem do meu estado no inverno, todos estão convidados a conhecê-lo, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. De 15 minutos.